Foi também em Detroit que a jornalista da revista Life, Ellen Sander, se juntou à turnê. Sander queria descobrir o The Who, que também estava em turnê pelos Estados Unidos naquele verão, mas não deu certo e acabaram inventando uma matéria sobre o Led Zeppelin para entrar no lugar. Era sua primeira matéria para Life e ela estava ansiosa, apesar de um pouco decepcionada por não estar cobrindo The Who, banda bem mais famosa na época. Observando seu entusiasmo, Cole imediatamente organizou uma aposta para ver quem seria o primeiro a transar com ela. De sua parte, Sander iria caracterizá-lo como precisão. Page era hétero, efeminado, pálido e frágil. Plant era bonito, de uma forma grosseiramente obscena. Bonzo tocava bateria com fúria, quase sempre sem camisa, e suando, como um gorila enfurecido. Jones era o que unia as coisas e ficavam nas sombras. Ela concluiu que a banda tinha um fogo e a habilidade musical a seu favor e muito incentivo. Dessa vez, em sua segunda turnê, desde o início, eles já eram quase estrelas. Sander passou a maior parte do tempo com Page, não dormindo com ele como o grosseiro Cole havia previsto, mas interrogando constantemente a respeito dos abusos que ele havia observado na relação dele com as groupies. Ela cita Pages. As garotas aparecem e posam de starlets, provocando e agindo de maneira arrogante. Se você as humilha um pouco, costuma voltar numa boa. Todo mundo sabe para o que elas vieram. No final da turnê, quando foi até o camarim para se despedir, ela disse: 2 membros do grupo me atacaram, rindo e agarrando minhas roupas, totalmente descontrolados. Bonzo se aproximou primeiro. Sander disse, seguido por algumas, todas aquelas mãos em cima de mim, aqueles caras grandes. Incapaz de identificar alguém no meio da confusão, ela não tem certeza se foram mesmo os membros da banda ou os Rhodes. Apavorada, achando que seria estuprada, Sander diz: lutei até ser salva por Peter Grant, mas não antes de eles conseguirem rasgar meu vestido nas costas. Furiosa com aquela agressão, Sander se vingou recusando-se a fazer a matéria para a Life, negando à banda o que poderia ter sido uma publicidade importante em grande escala, algo que os Stones teriam depois. Mas ela expressou sentimentos em um livro que descreveu depois, Trips, onde concluiu: se você entra na jaula do zoológico, consegue ver os animais bem de perto, passar a mão no pelo e sentir a energia por trás da mística. Também sente o cheiro de merda bem de perto. Quando lhe perguntaram, alguns anos depois, sobre o relato de Sander a respeito de sua experiência na turnê, Page admitiu: não é um quadro falso, acrescentando apenas: mas esse lado da turnê não é tudo nem revela tudo. A pior parte é o período de esperar antes de continuar. Sempre fico muito ansioso, sem saber o que fazer. Você chega a um ponto de quase auto-hipnose. Há um clímax no final do show e o público vai embora, mas você ainda está zumbindo e não desce. É quando fica intranquilo, com insônia, mas não incomoda muito se houver um fluxo criativo circulando. Talvez isso seja necessário para esse fluxo criativo. O ruim é que nem sempre é uma liberação. Você se prepara para alcançar aquele pico e a liberação não vem. Existem formas diferentes de liberar adrenalina. Você pode destruir 4 de hotéis, você pode chegar a isso. Acho que aprendemos a chegar a um entendimento em relação a isso. Aprendi a curtir e alcançar algo criativo também. Em última análise, os membros do Led Zeppelin não eram santos nem pecadores, certamente não no contexto da história do rock, em que as diversões ruidosas e a superatividade sexual fora do palco tinham sido a norma durante décadas. Eles eram apenas mais um elenco de personagem colorido em um palco já inclinado. Fato de Pamela de Beers agora revela, não eram só eles, o The Who também fazia isso, bem como os meninos do Hendrix. Embora, como ela acrescenta, o LED fosse um pouco exagerados. Eles eram bem grosseiros às vezes. As garotas faziam qualquer coisa para chegar perto deles, e eles aproveitavam um pouco disso.